Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje iremos falar sobre o arrebatamento no Antigo Testamento, como foi, e por que aconteceu, e se ele tem alguma coisa a ver com o possível arrebatamento, com a segunda volta de Cristo, para com aqueles que estiverem vivos na terra. É interessante observar que a Bíblia menciona alguns indivíduos que escaparam da experiência da morte. Embora Jesus seja frequentemente considerado um exemplo, o cristianismo, conforme registrado nos evangelhos, afirma que Jesus realmente morreu antes de ressuscitar dos mortos. No entanto, a Bíblia identifica 3 pessoas que não conheceram a morte. A terceira destas é objeto de um dos grandes enigmas bíblicos, Enoque, o primeiro homem a ser mencionado como alguém que não experimentou a morte. Ele pertencia à linhagem de Adão, não descendendo de Caim ou Abel, mas sendo o terceiro filho de Eva. Além disso, ele era bisneto e fazia parte da linhagem de outras figuras proeminentes nas Escrituras Sagradas. Durante um período tumultuado, antes da grande enchente, muitas pessoas se afastaram de Deus e seguiram o caminho do pecado. Mas Enoque permaneceu fiel e andou com Deus, desenvolvendo um profundo relacionamento com ele. Em Gênesis 5, 22 e 24, lemos que Enoque andou com Deus e que Deus o levou para o céu sem que ele experimentasse a morte física. Essa passagem indica o estreito vínculo de Enoque com Deus e o fato extraordinário de sua elevação ao céu. Enoque é mencionado em Lucas 3, 37, como um dos ancestrais de Jesus, e em Hebreus 11, 5, 6, incluem uma lista de antigos antepassados israelitas, que foram elogiados por sua grande fé. O texto afirma que Enoque era elogiado como alguém que agradou a Deus antes de ser levado. A passagem também destaca que é impossível agradar a Deus sem fé, e que aqueles que buscam sinceramente a Deus devem acreditar que Ele existe e que Ele recompensa seus fiéis. A Bíblia repetidamente diz a frase, Deus o levou, quando se refere a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica, significa que Enoque não experimentou a morte. Em Hebreus 11, 5 e 6 diz, pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou, mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ele não podia ser encontrado porque Deus o levou embora. Antes de ser levado, ele foi elogiado como alguém que agradou a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe, e que recompensa os que o procuram. Enoque também foi abençoado com o dom da profecia, enquanto profetizou a vinda de Jesus Cristo, como relata Judas 1, 14, 15. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo, Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios, por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas, que eles os ímpios, têm proferido contra Deus. O legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também andou fielmente com Deus devido à sua justiça. Durante a grande catástrofe do dilúvio, apenas Noé e sua família foram poupados. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e veracidade, que agradaram a Deus a tal ponto que ele escolheu levar Enoque dessa terra. O legado de Enoque e Noé é um exemplo inspirador de como a fé e a justiça podem ser recompensadas por Deus. Elias, um profeta corajoso, é uma das figuras mais populares da Bíblia. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel, e era conhecido por sua ousadia em se manifestar contra os ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Elias realizou muitos milagres, incluindo trazer fogo do céu, para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, segundo Reis 1 versículo 10 e 12. Deus usou Elias para trazer arrependimento e reforma em Israel, que havia se desviado da fé de seus antepassados, e abandonado Deus, para adorar ídolos pagãos. Esse movimento em direção à idolatria foi instigado pelo rei perverso Jeroboão e pela esposa do rei Acabe, Jezabel, que era particularmente devota à adoração de ídolos. O declínio espiritual da nação de Israel foi resultado do desvio de muitos israelitas, do verdadeiro testemunho de adoração a Deus. Elias se posicionou contra o rei Acabe e a impiedade de Jeroboão, insistindo a se arrepender e voltar para o Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado,
e não estava disposto a seguir o conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma seca severa, um castigo sem chuva, ou orvalho caindo sobre a terra, até que ele orasse para que terminasse. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando uma ampla seca e fome em toda a região. A história de Elias, não morrendo e indo direto para o céu, é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. O assistente de Elias, Eliseu, foi avisado de sua partida em 2 Reis 2, versículo 3, onde se lê: Agora os filhos dos profetas que estavam com Elias, foram até Eliseu e perguntaram: Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje? Elias foi levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu assistia. Essa passagem é um testemunho do poder de Deus, e da fidelidade de Elias. Elias e Eliseu chegaram ao destino. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de ti? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. 2 Reis 2, 7 a 11. Melquisedeque é uma figura enigmática, que serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, conforme detalhado em Gênesis 14. Ele é amplamente considerado um dos maiores mistérios da Bíblia. Em Hebreus 6, 19 a 20, você descobrirá que Jesus Cristo, após sua ressurreição, detém a posição de sumo sacerdote, após a ordem de Melquisedeque. A tradução coloca mais, afirmando francamente que Jesus detém um status equivalente com Melquisedeque. Durante o tempo em que Melquisedeque viveu, houve uma guerra entre várias cidades-estados antigas, em Canaã e Mesopotâmia. O sobrinho de Abraão e sua família foram capturados quando um dos homens de Ló conseguiu escapar e entregar esta notícia a Abraão. Abraão entrou em ação, armando 318 de seus próprios servos, e perseguindo os invasores. Ele os rastreou e conseguiu resgatar Ló e sua família, devolvendo-os com segurança às cidades cananeias. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Melquisedeque é descrito como uma figura enigmática, que serviu como sacerdote do Deus Altíssimo. Após a ousada missão de resgate de Abraão, uma figura misteriosa apareceu de repente em cena, Melquisedeque, que se apresentou para ministrar a Abraão. O relato em Gênesis 14, 18 a 20, descreve Melquisedeque como o rei de Salém, a cidade de Jerusalém, cujo nome significa paz. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que libertou os seus inimigos em sua mão. Em troca, Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo, que é o dízimo. Melquisedeque é mencionado no Salmo 110. Versículo 4, que fala profeticamente de Cristo. Declarou que o Eterno jurou, e não se arrependerá, e tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este versículo é citado novamente em Hebreus 5, 6 a 10. Em Hebreus 7, 3, afirma que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, e não há registro de seus ancestrais. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é como a do Filho de Deus, sacerdote para sempre. Essa é a nossa prova, de que a Bíblia diz que ele nunca morreu, e que sua vida é como a do Filho de Deus. Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Em Hebreus 7, 20 e 21, Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote para sempre. O texto lê: O Senhor jurou e nunca o fará mudar de ideia, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nome de Melquisedeque, significando o Rei da Justiça, é um ponto em que muitos se apoiam para fazer esta afirmação. O próprio Jesus disse em Mateus 19 versículo 17, Ninguém é bom, somente Deus é bom.
Essas semelhanças sugerem que Melquisedeque é uma figura retratando Cristo, embora a Bíblia não forneça evidências conclusivas sobre a identidade de Melquisedeque. Essa narrativa remete a Hebreus 7. É importante destacar que esse indivíduo era o soberano da paz em Salém, local que deu origem ao nome Jerusalém, cujo significado é paz. É relevante ressaltar que Jesus é identificado como o príncipe da paz, indicando que nenhum ser humano poderia ser o monarca absoluto da paz. O texto de Romanos 3, 10 a 17, nos informa que não há justo, e o caminho da paz lhes é desconhecido. Portanto, como alguém pode simultaneamente ser o regente da justiça e da paz? Além disso, o fato de Melquisedeque não possuir mãe, pai, ou descendência, conforme traduzido, significa que ele não nasceu da mesma forma que os seres humanos. Isso não implica necessariamente que os registros de nascimento de Melquisedeque foram extraviados. A ausência desses registros impediria que sacerdotes humanos o servissem, conforme retratado em Esdras 2 versículo 62. A Escritura também revela que Melquisedeque desempenha de forma ininterrupta o papel de sacerdote. Além disso, temos conhecimento de que Deus fez um juramento, garantindo que Cristo seria perpetuamente um sacerdote, e seu sacerdócio seguiria a ordem de Melquisedeque. Será que poderiam ser a mesma entidade? Contudo, nesta parte da narrativa, surge uma nova interrogação. A questão se apresenta porque, no desenrolar do Novo Testamento, Jesus é retratado como tendo pai e mãe, e ele ressuscita. Dessa forma, seria possível que Melquisedeque fosse verdadeiramente Jesus, mesmo que Jesus tenha tido pai e mãe, e tenha morrido? Aqueles que têm um entendimento mais profundo das figuras do outro lado do corredor afirmam que o autor do livro de Hebreus estava se expressando de forma simbólica, sugerindo que Melquisedeque era semelhante a Jesus ou tinha semelhanças com ele. Essas interpretações também afirmam que, em praticamente todas as outras manifestações de Deus na Bíblia, a pessoa que está em contato com o divino tem alguma consciência da presença divina. No entanto, na narrativa de Melquisedeque, não há momento em que Abraão reconheça ter estado diante do verdadeiro Deus. Melquisedeque surge e desaparece abruptamente na história, mas em Gênesis 14 não encontramos evidências explícitas de que Deus em pessoa estava se revelando. Outro ponto que eles destacam é que, anteriormente, em Hebreus 5, versículo 1, o autor menciona que todo sacerdote é selecionado dentre os homens. A essência do sacerdócio reside no fato de que um ser humano escolhido e ungido se coloca diante de Deus, como nosso representante. Devido ao fato de Jesus ter sido plenamente humano no Novo Testamento, ao mesmo tempo em que era plenamente Deus, ele pôde desempenhar o papel de nosso sacerdote perfeito. Contudo, antes de Jesus, a Bíblia enfaticamente ensina que os sacerdotes eram seres humanos que exerciam uma função representativa. No entanto, essas divergências de opinião não devem nos desviar nem nos dividir. No fim das contas, o que importa é que temos um sumo sacerdote, grandioso chamado Jesus, aquele que expiou nossos pecados, intercede por nós perante Deus e nos ama com um amor eterno. Mas que voltará, para julgar vivos e mortos. Logo, os vivos, que viveram vida justa, santa, serão levados arrebatados para junto de Deus. Assim a experiência do arrebatamento do Antigo Testamento se repetirá com a volta definitiva de Cristo, para julgar toda a humanidade. Os que já morreram, e os vivos que estarão na terra nesta ocasião. Nos esforcemos a estar em vida justa, santa, tementes a Deus, pois não sabemos quando Cristo voltará, para julgar vivos e mortos. Como diz 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Eis o que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor. Nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados, juntamente com eles, sobre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe.